E aí galera, beleza? Aqui é o Stefânio e hoje eu tô voltando aqui com nossa aula sobre Actions Parte 3. Eu fiquei um tempo sem gravar aí, eu até peço desculpas, mas eu tava desenvolvendo uma ideia que eu tive, eu até coloquei ela aí na internet, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, pois vocês dão uma acessada aí pra conferir. Ele é um site sobre estatísticas da loteria. Ele tá bem bacana, dá uma olhada lá, eu tô usando coisa bem bacana nele, Bootstrap, eu tô usando algumas tecnologias do Aspinet que eu vou ensinar aqui no blog, então depois dá uma conferida lá. Então, o nosso primeiro tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre Redirect Result. Então, vamos lá ver como que funciona. O Redirect Result, ele é bem simples. Ele Você entra na URL e ele te redireciona para o outro URL. Então, vamos pegar aqui. Então, você, como parâmetro, você passa o caminho da URL toda. Vamos redirecionar aqui para o Google, por exemplo. Vamos compilar aqui e fazer um teste. Aqui barra teste, barra redirecionar URL. Então ele te redireciona para o Google. Você pode também fazer o seguinte, você pode redirecionar para o seu próprio site. Você pode redirecionar, sei lá, para... Vou entrar aqui e ele vai redirecionar para a página inicial, por exemplo. Com um breakpoint aqui pra gente ver que realmente está caindo lá. Aqui, barra teste, barra redirecionar URL. Então caiu aqui, vou tirar e vou dar continue. Ele redireciona para a página inicial. Vamos supor que eu tô em outra página. Redireciona para a página inicial. Então ele é bem simples. É só você passar uma URL aqui como parâmetro. Então, galera, agora a gente vai falar sobre o Redirect to Root Result. Os dois, basicamente, aqui, eles fazem um redirecionamento, mas qual que é a diferença entre os dois? No Redirect Result, como parâmetro, você passa a URL inteira, aí ele te redireciona para aquela URL. Aqui no Redirect to Root Result, você passa uma controller e uma action, aí ele te redireciona para aquela controller e para aquela action. Então vamos ver um exemplo aqui. Chamar de redirecionar route. E aqui a gente, nesse redirect to root result, a gente pode ter dois retornos possíveis, mas eu vou ensinar o mais fácil aqui, que vai ser mais simples. Eu vou redirecionar para uma action, vou redirecionar para index. Então vou colocar um breakpoint aqui e aqui, e a gente vai ver que ele vai redirecionar para lá. Então, teste, redirecionar, root. Ele caiu aqui, vou dar um continue. Ele caiu na index, vou dar um continue. Então, ele abriu o teste barra index. Ele tem vários... esse método ele tem... Olha lá, ele tem 5 overloads, ou seja, a gente pode passar vários parâmetros aqui, não é só um, não. A gente não precisa redirecionar para, igual quando eu passo aqui só index,
ele vai presumir que a controller que eu vou redirecionar é a própria controller que está esse método aqui. Então ele vai redirecionar para teste barra index. Eu não preciso só redirecionar para a minha controller atual, eu posso redirecionar para qualquer controller que eu tiver no sistema. Então, por exemplo, aqui eu vou abrir a home controller aqui, eu vou redirecionar para index da home controller. Lá, então eu passo a action e eu passo a controller. Quando eu quiser retornar a URL, quando eu quiser redirecionar a ação para outra controller. Então, vou colocar um breakpoint aqui. Vou colocar um breakpoint aqui. Compilar o projeto. Vou entrar aqui, barra, redirecionar root. Caiu aqui. Vou dar um continue. Caiu aqui, tá vendo? Então vou dar um continue. Então ele me redirecionou para minha home. Eu posso passar, eu posso fazer um redirecionamento. Tem um outro jeito que é mais bacana ainda. Eu posso fazer um redirecionamento. Vou mostrar primeiro sem. Vou redirecionar para teste da home. Barra teste, barra redirect root. Ó, tá vendo? Não tem parâmetro. Vou continuar. Beleza. Então tem um terceiro jeito, esse redirect to action, ele me permite redirecionar para uma uma controller, uma action passando parâmetros. Vou passar um parâmetro aqui, vou passar id igual a 1. Então, lá, vou digitar aqui barra teste, barra redirecionar root. Caiu lá no breakpoint. Tá vendo? Ó, ele passou um parâmetro 1. Então, aqui eu ensinei 3 formas de trabalhar. Você pode fazer um redirecionamento passando apenas um parâmetro que é a action. Ele vai redirecionar para a action dentro da controller. Você pode passar a action e a controller, aí ele vai redirecionar para controller e para action. E você pode redirecionar para controller e para action passando algum parâmetro. Então, galera, o nosso próximo tema agora é o JavaScript Result. O que ele faz? Ele retorna um código JavaScript para a tela. Mas o que acontece? Ele não é muito usado, então eu vou falar só porque tem ele, mas ele não é usado porque ele é considerado um antipadrão. Ele fere o MVC, porque você vai estar colocando na controller código da view. Então isso não é bacana. Então você tem que tentar evitar usar o JavaScript Result ao máximo. Então vamos lá. Um public JavaScript Result, vai chamar JavaScript teste. Tem uma string aqui. Ele vai fazer simplesmente um alert. Eu dou um return, JavaScript, retorno. Então aqui eu vou para minha view index da controller test. Aqui eu criei um botão. E quando eu clicar no botão, o que eu vou fazer? Vou dar um get script e vou passar
a minha URL que eu quero pegar aqui. No caso, eu chamei de JavaScript test. Então, eu vou pegar o script de lá. Vamos dar uma testada para ver. Eu cliquei, ele puxa o JavaScript lá da controller e exibe o resultado. No caso aqui eu dei um alert. Então é bem bacana, mas ele não é utilizado porque ele vai contra os princípios do MVC, né? Que o MVC tenta separar ao máximo o controller da model da view, e aqui no caso eu estou colocando código de view dentro da controller. Então isso aqui não é bacana. Então, galera, o último tema de hoje é o file result. O que que ele faz? Ele retorna um arquivo para a gente. Vamos ver um exemplo aqui. Um file result aqui, ele vai chamar download. Então, primeiramente, o que que eu vou fazer aqui? Vou criar uma string com o nome do arquivo que eu vou fazer um download. No caso, eu vou pegar um que já está dentro aqui do meu projeto, eu vou pegar esse aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou criar um caminho. Eu vou usar um comando que chama server.map.path. O que que ele faz? Se eu não tivesse esse comando, eu ia ter que passar o caminho absoluto do meu arquivo. Eu ia ter que passar C2 pontos, barra. Então eu ia ter que fazer todo o caminho para pegar esse meu arquivo. Isso não é interessante por quê? Porque se você está usando aqui no seu computador ou vai colocar o código no servidor, os caminhos são diferentes. Então toda hora você ia ter que ficar mudando esse caminho. Então o que que o MapPath faz? Ele faz o caminho relativo. Se eu vou passar aqui, por exemplo, vou passar o caminho inteiro. Onde que está essa imagem? Começa com um til. Vou passar content barra themes barra base barra images. Então, o que que ele faz? Ele já vai pegar isso aqui e já vai mapear o caminho todo para minha variável path. Ou seja, eu estou fazendo um caminho relativo aqui. Esse comando ele consegue achar qual que é o caminho desse que eu estou procurando aqui, independente de onde que está tá mapeado minha aplicação. Se está aqui localmente, ou se está num servidor rodando IIS, ele consegue achar esse caminho. Então, o que eu vou fazer? Outro comando, que eu vou usar um path.combine. O que ele vai fazer? Ele vai combinar o caminho com o nome do meu arquivo. Então, o meu caminho inteiro vai ser isso aqui, mais o meu arquivo. No caso aqui eu já importei aqui, a classe dela desse path é system.io. Então, se você não tiver aí, você dá um clique com o botão direito e vem aqui em... Vou tirar ela aqui para a gente ver. Então, primeiro, quando você for usar isso, ela não vai ter. Então, você vai dar um clique com o botão direito aqui, vai em Resolve e clique em Using. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou dar um return. Um return eu vou dar um file. Vou passar meu caminho. Vou passar o tipo do arquivo, né? No caso, ele é um PNG. E vou passar um nome que eu quero que ele dê ao arquivo quando ele for baixado. Vou chamar de minhaimagem.png. Vou colocar um breakpoint aqui para a gente ver. Vou chamar teste barra download. Pronto, caiu aqui. A gente vai ver meu arquivo, é o nome do arquivo. Vamos ver meu caminho aqui, ó. Olha lá, ele já consegue
fazer todo o caminho absoluto do arquivo. Eu passo o caminho relativo e ele faz o caminho de absoluto de onde que está o que eu passei. Então agora lá, ele combinou tudo. Lá, a gente pode ver que lá no final, aqui está o nome do meu arquivo. E agora ele vai retornar o arquivo, né? Ele vai retornar na forma de um download. Download minha imagem. Eu vou chamar de novo. Vou rodar de novo aqui. Tirei o breakpoint, tirar o breakpoint. Vou deixar ele fazer o download direto. Ó, ele fez outro download da minha imagem. Então retornar um arquivo é bem simplesinho. Você só tem que passar a localização desse arquivo. No caso aqui, o primeiro parâmetro é a localização do arquivo, o segundo é o tipo. Você poderia passar um PDF, um TXT, o que quer que seja, e o nome que você vai dar ao arquivo quando ele for baixado. Bem simples, né? Então, galera, a próxima aula vai ser bem bacana. A gente vai ver um pouquinho sobre o Visual Studio Online. A gente vai usar ele para ser nosso controlador de versão. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todo mundo aí. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, sugestão, elogio ou crítica, você pode deixar um comentário aí no vídeo aí, ou ir lá no blog, deixar um comentário lá também. Dá um curtir aí se você gostou, compartilha aí, pode trazer novas ideias, fique ligado aí, toda semana vai ter um vídeo novo aí. Então eu vou ficando por aqui, um abração a todo mundo.